Olá pessoal, tudo bom? Faz um tempo que eu não gravo vídeo e nesse vídeo eu quero meditar com vocês no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo de número 24 que diz assim. Eu vou ler em duas traduções, eu vou ler na linguagem de hoje e na revista e corrigida. Vou ler na linguagem de hoje primeiro. Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E na revista corrigida diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós lemos esse texto, na maioria das vezes, o que vem à nossa mente é que nós estamos falando de louvor. Louvor no sentido de cantar. Então, tudo que se refere à adoração, quando trabalha esse texto ou outros textos correlatos, todos eles, isso já está no coletivo, no coletivo protestante. Quando se fala em adoração, se associa automaticamente à questão do louvor. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo se João está falando especificamente aqui no seu texto, se ele está falando de louvor propriamente dito. Mas antes de fazer isso, vamos estudar um pouquinho o contexto que está por trás desse texto aqui, para nós entendermos o que está sendo, qual é a questão que está sendo tratada nesse texto. Um primeiro ponto que tem que ficar bem claro para nós aqui é que esse diálogo, e esse diálogo, é claro, esse diálogo ele está bem resumido. Essa conversa foi uma conversa assim longa, e o que João relatou, ele relatou só as partes mais importantes desse diálogo. E uma das coisas que está por trás desse diálogo é que Cristo já vem de cara mostrando para essa mulher samaritana que ele veio para quebrar as barreiras, porque a questão ali era: aonde que nós vamos adorar? Aqui no Monte Gerizim ou no Monte Sião ou lá no templo em Jerusalém? Então essa era a questão. Então Jesus já vem mostrando que ele veio para quebrar essa barreira, tirar essa ideia de espaço de adoração, ou seja, eu só estou adorando quando eu estou dentro daquele espaço. Ele já tira essa ideia de uma adoração onde só pode ser feito em determinado espaço e coloca a adoração no indivíduo. Então ele já começa a quebrar essas barreiras. Então ele tira essa ideia de que a adoração está restrita a espaços e coloca essa questão da adoração no indivíduo e não em um local. Esse é o primeiro ponto. Qual que é a divisão desse texto? Esse texto está dividido, primeiro, você pegar lá em João, ele está dividido da seguinte forma: capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, ele vem rompendo as barreiras. Vem rompendo as barreiras porque ele está falando com uma samaritana, não só por ser uma samaritana, mas por ser uma mulher samaritana, e também por essa mulher ser samaritana, possivelmente de não boa reputação. Então ele vai quebrando essas barreiras. Então do verso 1 ao verso 9 a gente vê ele rompendo essas barreiras. Do verso 10 ao verso 15 ele vai trabalhar a questão da água viva. Nós não vamos trabalhar essas questões porque não é o foco aqui, só estou dando a divisão do texto. Ele vai trabalhar a questão da água viva, que para o judeu ele tinha muita... essa ideia de água viva para eles tinha um significado muito forte. Então ele diz o seguinte: olha, a água viva que você não vai conseguir achar nesse poço, eu posso te dar. E uma água que ela vai transbordar. Mas na mente judaica também, eles já associam essa questão da água viva com a questão de saciar a sede espiritual. Então ela, por mais que no diálogo a gente perceba que ela não estava compreendendo, entendendo, e o relato do capítulo 4, se nós formos ver, ele tem uma semelhança com o capítulo 3 de Nicodemos, que parecia que não estava entendendo a conversa, não estava entendendo o diálogo, e Jesus tinha que estar explicando que acontece da mesma forma.
Então a água viva está associada não só à questão de matar a sede, mas também de uma sede espiritual. O outro ponto, outra divisão, você pega do versículo 16 até o versículo 21, há a confrontação. Vamos só dar uma olhadinha aqui do versículo 21 até o versículo de número 16 a 21, que é a outra divisão que nós temos dentro desse texto aqui. Então você pega lá, que é o confronto, né? Versículo 16 até o verso 21, em que há um confronto, em que a mulher, o Cristo vai colocando diante dela a situação da vida dela. Ou seja, ele diz assim, olha, Jesus disse-lhe, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, do verso 16 ao 21, nós temos aí o confronto, em que Jesus confronta esta mulher com a verdade. E para encerrar aqui a nossa divisão aqui, e aí nós chegamos aonde nós queremos aqui, que é do versículo 22 ao versículo 26, em que ele vai falar da questão da adoração verdadeira. Mas nós vamos trabalhar especificamente o versículo de número 24. A viagem que se fazia naquele período da Judéia à Galiléia, ela era uma viagem relativamente curta para os padrões dos dias ali. Era uma viagem que duraria mais ou menos aí uns 3 dias, mas isso ele teria que passar por Samaria. Então ele sai da região sul, aqui a Judéia, e sobe direção norte, aonde está Galiléia, e se você abrir um mapinha, você vai ver que entre Judéia e a Galiléia nós temos Samaria. Então era uma viagem relativamente curta, de 3 dias, mas ele teria que passar por dentro dessa cidade. Agora, ele poderia também fazer uma outra rota, e aí eu convido você a abrir um mapa aí. Ele poderia fazer uma outra rota, e é claro que essa rota demoraria um pouco mais, mas ele necessariamente não passaria por dentro de Samaria. Então o que ele poderia fazer? Ele poderia cruzar o Jordão, cruzando o Jordão aqui na Judéia, aqui mesmo, cruzava o Jordão, atravessava o Jordão, subia pela costa leste do Jordão, e lá em cima, no norte de Samaria, ele cruzaria de novo o Jordão e entraria dentro da Galiléia. É claro que essa viagem aí seria o dobro do tempo. Então se ele leva 3 dias numa linha reta aqui, sem cruzar nada, Jordão nem nada, numa linha reta, em 3 dias ele está dentro de Samaria. Atravessando o Jordão aqui na própria Judéia, e subindo a costa leste aqui do Jordão, aqui de Samaria, e subindo no sentido norte, lá na frente ele vai ter que cruzar de novo o Jordão e entra dentro da Galiléia sem passar por Samaria. Mas isso demandaria muito tempo. Então, o que se gasta em 3 dias, gastaria aí, no mínimo aí, uns 6 dias de viagem até entrar dentro da Galiléia sem passar por Samaria. Então, o que fica claro nesse encontro aqui? É evidente que houve muito mais, aquilo que eu já falei, a conversa ela se estendeu, então havia muito mais coisas ali que foram ditas, que foram faladas ali, que não entrou no texto. Só entrou no texto realmente aquilo que de fato era importante absorver desse diálogo entre Cristo e a mulher samaritana, especificamente a questão onde seria o lugar de adoração. E o que nós temos aqui, vamos ver um pouquinho então da história, por que havia essa dissensão entre samaritanos e judeus. Ora, é sabido que no ano 722, quando a Síria toma o Reino do Norte, cuja capital era Samaria,
e leva o povo cativo, ele vai povoar essa terra de novo. E quando ele vai povoar essa terra ela é ocupada para a terra não ficar vazia, porque era uma prática da época, quando você subjuga, então você leva cativo, mas também de não deixar aquela terra vazia. Então a terra de Samaria, que era uma terra pura, com judeus puros, houve uma mistura, porque ficou um restolho de judeus ali, mas também quando o reino do norte é levado cativo, então essa terra ela é feita uma transferência de povos ali. Então desce para Samaria babilônios, cutas, Sefarvai, então várias nacionalidades descem para Samaria para povoar a terra, não deixar a terra sem gente dentro ali, até por questão de segurança, de preservar o patrimônio do império. E quando há essa população que entra dentro de Samaria, há uma mistura entre os samaritanos e os gentios, e daí nasce lá, começam a nascer pessoas ali que não são judeus puros, vamos dizer assim, não são judeus puros, é a mistura. E cria-se uma barreira por conta dos habitantes de Samaria não serem judeus puros. Tá? Então, o que causou essa animosidade entre judeu e samaritano? Primeiro, os casamentos mistos. Tá? Então, quando há um casamento misto, há uma perca da identidade. Tanto é que a gente fala de Pentateuco samaritano, porque os samaritanos só aceitavam somente os 5 primeiros livros de Moisés, o resto eles não aceitavam. Então essa mistura esse casamento misto, houve a perca da identidade dos judeus daquela região. Um segundo fator aí que complicou essa animosidade, a recusa dos judeus na reconstrução dos muros. Quando houve o retorno, que acaba-se o cativeiro babilônico, quando há o retorno, há uma tentativa dos samaritanos de tentar ajudar a reconstrução do muro, e é uma negativa dos judeus. A história de Sanbalat e Tobias é uma negativa dos judeus. Isso acabou acirrando mais ainda essa rivalidade. Um terceiro ponto, o casamento de Manassés com a filha de Sanbalat, o samaritano, também outra questão que complicou essa relação. E por fim, a construção de um templo no Monte Gerizim. Porque uma vez que já havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos, então para que eles iriam descer para Jerusalém para adorar? Então foi feito um templo no Monte Gerizim e ali eles passaram a adorar no Monte Gerizim. Por isso que a samaritana pergunta, onde que é o local exato, o local correto de adoração? É aqui no Monte Gerizim ou é lá no Monte Sião ou lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém? Um outro fator e um último fator complicador aqui também foi que no ano 129, João Hircano entrou em Samaria e destruiu, saqueou o templo. Ou seja, esse templo que estava construído no Monte Gerizim. Então, no ano 129 a.C., João Hircano entra na cidade de Samaria, destrói, saqueia e destrói o templo. Olha só um relato que diz aqui um texto. Esse texto não é um texto que faz parte do cânon, um texto apócrifo que diz o seguinte: o Eclesiástico mostra Deus dizendo, então o texto de Eclesiástico: há 2 nações que minha alma detesta, e uma terceira nem sequer é nação, os habitantes de Seir, os filisteus e o povo estúpido que mora em Siquém. Ora, ele está citando aqui a região da Samaria. É claro que esse texto não tem inspiração divina, porque aqui nós estamos vendo aqui a expressão de um autor que tinha essa animosidade em relação ao samaritano. Isso está escrito em Eclesiástico, capítulo 50, versos 25 e 26. Também conta-se a história de um rabino, Jocanã, que ele passava por Samaria quando ia orar em Jerusalém, e passa pelo Monte Gerizim,
e aí encontra um samaritano que pergunta a ele para onde que ele iria. E ele responde: vou a Jerusalém, e vou a Jerusalém para orar. O samaritano responde então: não seria melhor que orasse nesta montanha santa, no caso Monte Gerizim, antes que nessa casa maldita, no caso o templo que está lá em Jerusalém? Então essas situações que eu acabei de citar aqui, elas são o motivo, o combustível do ódio que havia entre samaritanos e judeus. Quando Cristo aparece, essa rivalidade ela já vai durar mais de 400 anos de rivalidade. E Jesus agora aparece conversando com essa mulher, rompendo as barreiras do nacionalismo, né, rompendo a barreira do nacionalismo judaico, em que judeu não se relacionava com o samaritano, e também ele rompe com o costume judaico ortodoxo, em que um rabino não poderia falar com uma mulher, ainda mais sendo uma mulher samaritana. E a partir daqui, o que nós percebemos aqui nessa conversa com essa mulher, é que há já o prenúncio da universalidade do Evangelho. Então Cristo ele vai quebrando barreiras aqui, barreira nacionalista, barreira cultural, e já apontando para a universalidade da pregação do Evangelho. Aqui está Deus amando o mundo de tal maneira, não em teoria, mas em ação. Então, aquilo que está dito lá em João 3,16, ele coloca na prática agora. Porque ele veio para isso, porque ele amou o mundo dessa forma. Então, aqui a gente já vê a universalidade do Evangelho sendo colocada em prática. Agora, vamos ver uma questão aqui, por exemplo, um rabino não poderia conversar com uma mulher em hipótese nenhuma, e muito menos uma mulher samaritana. Olha o que diz um preceito rabínico: que ninguém fale com uma mulher na rua, nem sequer com a sua própria esposa. Por quê? Porque os rabinos eles desprezavam e consideravam a mulher incapaz de receber qualquer tipo de ensino. Então, era essa a teologia dos rabinos em relação à mulher. É uma relação de desprezo, e havia também a ideia de que a mulher nem mesmo poderia receber ensinamento porque ela não era digna. Olha o que diz aqui um dito de um rabino: é melhor queimar as palavras da lei antes que dá-las às mulheres. Outra frase também: cada vez que um homem prolonga sua conversação com uma mulher, faz mal a si mesmo, deixa de cumprir a lei e, por último, herda o Guiena. Então veja como que o Cristo aqui ele se coloca numa situação, para um rabino, uma situação complicada, porque ele não poderia falar com a mulher, e muito menos com uma mulher samaritana. Dito isso, esse contexto histórico, chegou a hora de nós entendermos então o que Cristo quis dizer que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, como está aqui no verso de número 24 que nós estamos analisando. Que ele chega para a mulher faz o questionamento: mas onde é que nós vamos adorar? Nós vamos adorar aqui no Monte Gerizim, nós vamos adorar lá em Jerusalém, porque a ideia dela era que a adoração estava localizada em um local, e Cristo tira essa ideia dela, dizendo o seguinte: a adoração não está restrita ao local, mas a adoração está no indivíduo, porque é o indivíduo que adora. Então Cristo diz para ela: olha, Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Vamos entender um pouquinho desse texto aqui. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, nós já sabemos aqui, por exemplo, deixa eu abrir um texto aqui, que espírito aqui é predicado do sujeito. Ou seja, espírito aqui é predicativo do sujeito. Ou, não dá para eu explicar aqui agora, que não é nem um intento, mas a palavra espírito está predicando. Nesse caso está predicando o sujeito, que o sujeito aqui, na construção aqui,
é o próprio Deus. Então, quando eu leio aqui o Espírito, eu tenho que entendê-lo como um predicativo do sujeito. O que isso quer dizer? Quando o predicativo ele aparece na construção, qual é a função do predicativo? Primeiro, indica o caráter e a natureza do sujeito. Então, quando Cristo diz, olha, Deus é Espírito, ele está predicando que Deus, a natureza e o caráter de Deus é um caráter, é uma natureza espiritual e não material. Então, não é na materialidade que eu adoro. O outro ponto, já que é um predicativo do sujeito, que predica, que confirma, afirma o caráter e a natureza do sujeito, logo nós já começamos a entender que Deus é plenamente espiritual em essência. Então Cristo já está apontando que tipo de adoração que é essa que nós devemos prestar a Ele em espírito e em verdade. O segundo ponto aqui é o verbo adoradores. Nós costumamos ter a ideia de que eu só adoro quando estou louvando, quando estou cantando, né? Quando a gente vai para a igreja lá, a gente faz a primeira parte do culto, canta junto com os irmãos, aí nós até usamos a expressão vamos adorar a Deus. Mas quando nós falamos vamos adorar a Deus, nós estamos falando nós estamos falando vamos louvar a Deus. Então, o sentido de adoração, ele sempre, isso já está no coletivo evangélico. A adoração já está no coletivo evangélico. A adoração fala de cantar, fala de louvar, fala de expressar a nossa devoção a Deus em linguagem cantada. Então a adoração está automaticamente linkada à questão do louvor, do cantar. Mas se eu perceber aqui, por exemplo, o verbo que aparece aqui, ele é um verbo particípio presente plural, ele dá a ideia de ato contínuo. Ele dá a ideia de ato contínuo. Não é alguma coisa que a ideia de não está no passado, não está no futuro, mas é um ato contínuo. Ora, se eu entender que o verbo aqui é ato contínuo, os adoradores o adoram em espírito e em verdade, então logo Cristo não está falando aqui de louvor. Não está em jogo aqui a questão do cantar. Não está aqui a ideia de ir para a igreja para louvar. Porque se isso for verdade, então se o verbo está no presente, ato contínuo, então quem é o adorador? O adorador é aquele que vive 24 horas cantando, louvando a Deus 24 horas. Então Cristo está quebrando essa ideia para nós aqui, que para nós é bem comum linkar a adoração com louvor. Já mostrando para nós que o que está sendo dito aqui não tem nada a ver com a ideia puramente do cantar. Então, quem é o adorador? Quem de fato adora a Deus em espírito e em verdade? E aqui nós vamos encerrar o vídeo. Os adoradores são aqueles que se parecem com o seu objeto de adoração. Vou explicar. Os adoradores são aqueles que se parecem com o seu objeto de adoração. Então, a adoração aqui não tem nada a ver com cantar, a adoração aqui tem a ver com a minha vida. Ou seja, quando é que eu adoro? Eu só posso adorar a Deus de fato e de verdade, ato contínuo. Só posso adorar a Deus de fato e de verdade quando eu me pareço com Cristo. Porque se você pode falar assim, pode até ser novidade que eu estou falando ou não. Mas qualquer um pode cantar. Qualquer um pode cantar. Você não precisa necessariamente ser cristão para louvar a Deus. Isso aí qualquer um faz, até um ímpio faz louvar a Deus com hino. O que mais nós vemos hoje é o pessoal cantando hino por aí afora. Em show de pagode, show sertanejo, show de tudo quanto é jeito. O pessoal está lá cantando música secular, daqui a pouco eles estão cantando um louvor.
Aí você vai dizer, então ali tem uma grande quantidade de adoradores porque estão cantando? Não, ali tem pessoas que estão só cantando. Porque a adoração tem a ver com aquilo que eu sou. A adoração tem a ver com aquilo que eu me pareço. Se eu me pareço com Cristo, se eu ando como Cristo, se eu falo como Cristo, se eu penso como Cristo, se eu vivo como Cristo, aí sim, então eu sou um adorador de fato e de verdade. Então, querido, adoração nada tem a ver com louvor. Adoração aqui no texto tem a ver com a vida. Uma vida que se parece com Cristo, uma vida que se espelha no Cristo e reflete o Cristo. São esses adoradores que Deus realmente está procurando, tá bom? Então que Deus abençoe, que você possa ser esse adorador, que você possa se parecer cada dia mais com Ele e continuar vivendo para adorar a Deus, não só com cantoria, mas adorar a Deus com a sua própria vida, em que você exemplifica e espelha Cristo na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.